razões que levaram Ruth a permanecer com a sua sogra. Porque o seu marido houvera lhe falado dos grandes feitos do Deus de Israel, de modo que fez nascer no coração de Ruth, a moabita, um desejo extremado de conhecer esse Deus, de participar da cultura judaica. Talvez Ruth, na sua cabeça, não entendia como é que alguém poderia abrir mão da sua herança em Belém para morar em Moabe. E as histórias contadas pelo seu marido fez com que nutrisse no coração de Ruth um desejo extremo por Deus. Nasceu no coração de Ruth um desejo de valorização do Deus de Israel muito maior do que a valorização que os próprios belemitas da sua família tinham pelo mesmo Deus. E ela mostra na sua frase. Algumas pessoas usam o texto de Ruth como texto para casamento, mas na verdade esse amor expresso não é o amor eros, o amor de um homem para uma mulher, né? Que seriam os textos mais comuns para serem usados numa cerimônia de casamento. Mas sim o amor ágape, o amor fraternal. Ela resolve estar junto, ela não quer sair de perto. Ela diz: olha, não me insista para que eu te deixe, irmã Noemi, e nem insista para que eu saia de perto de ti, porque a partir de hoje, onde tu fores, irei eu, onde tu passares a noite, ali passarei eu, o teu povo será o meu povo. Mas olha onde ela queria chegar, olha o objetivo da conversa: e o teu Deus será o meu Deus. Ela tinha um desejo por esse Deus extraordinário, e ela resolve então investir, e a pessoa e o canal de levar Ruth até o Deus de Israel era Noemi. Ruth sabia disso, e Ruth não podia abrir mão da presença de Noemi. E a Bíblia diz que elas resolvem andarem juntas, e foram juntas, e começaram a caminhar até chegar em Israel. E o texto sagrado é muito lindo e muito tremendo quando diz o seguinte, no último versículo do capítulo 1: assim Noemi voltou, e com ela Ruth a moabita, sua nora, que veio do país de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da colheita de cevada. Qual é a lição que nós aprendemos aqui com esse texto? É que enquanto aquelas mulheres tinham saído, enquanto aquela família, melhor dizendo, tinha saído para Moabe e deixado Belém, pouco tempo depois, Deus mandou chuva em Belém, de modo que agora, quando elas estão voltando no princípio da colheita de cevada. As coisas tinham voltado ao normal. A seca em Belém não foi uma seca para sempre, foi uma seca temporária, de modo que Deus já havia preparado algo muito extraordinário para a vida daquela nação, daquela tribo, de modo que a família de Noemi, Elimeleque, Malom e Quilion não puderam gozar da bênção de Deus em Belém, porque não esperaram a chuva de Deus, não esperaram as coisas mudarem. Quantas vezes, por falta de paciência para uma mudança de situação, nós tomamos atitudes precipitadas, de modo que depois que saímos, percebemos qual foi o grande prejuízo que nós tivemos. E quando elas voltam, a Bíblia diz agora que no princípio da colheita de cevada, elas voltam para aquela terra, e quando elas chegam, as mulheres olham para Noemi e dizem: porventura não é essa Noemi, que em hebraico significa agradável? Noemi disse: não me chame mais Noemi, mudei o meu nome, me chamem agora de Mara, porque em amargura me fez voltar o Senhor a esta terra. Elas se posicionam na terra, e Ruth, muito trabalhadeira, resolve ir atrás de prover sustento para ela e para a sua velha sogra. Então Ruth, de modo muito responsável, sabendo que o sustento da sua casa e daquela família agora dependia muito dos seus próprios esforços pessoais,
ela resolve ir ao trabalho, participar da colheita. Mas a colheita de Israel, do modo em que ela se desenvolvia, ela prejudicava muito a uma parte dos trabalhadores, porque lá funcionava da seguinte maneira. Então, tinha o grupo dos segadores, homens israelitas, só eles podiam colher o primeiro grupo. Depois ia um segundo grupo de segadores, que eram as mulheres israelitas, de modo que Ruth não podia participar também deste segundo grupo. Existia um terceiro grupo, que eram formado por pessoas, por aleijados, por pobres, por pessoas sem nenhum tipo de inclusão na sociedade judaica, como leprosos, como prostitutas e como moabitas. Mesmo sabendo que ela tinha que começar a sua vida em Israel de modo tão vil, de modo tão pequeno, perto daquilo que ela era mulher de um empresário, de um poderoso dono de terras em Moabe, que havia falecido, mas mesmo assim, só pelo prazer de estar na terra de Deus, abrigada debaixo das asas do grande Deus de Israel, fazia com que Ruth trabalhasse naquela colheita como sendo a coisa mais linda e mais maravilhosa que já tivesse acontecido na sua vida até aquele momento. Na nossa vida espiritual e na obra de Deus, o modo em que trabalhamos vale muito mais do que o tamanho ou a importância do nosso trabalho. Porque Deus não se impressiona com a quantidade do nosso trabalho, mas o que Deus se impressiona é com a motivação do nosso trabalho e a motivação do coração de Ruth. No momento em que ela recolhia o resto do resto, era uma motivação tão extraordinária que aquilo mexeu com o coração de Deus. E num daqueles dias da colheita foi anunciado que o dono de todas aquelas terras, que era um poderoso israelita por nome de Boaz, ele iria visitar aquelas terras. E eu imagino que no momento em que o dono das terras está no local, a postura e o trabalho dos segadores foram outras, e eles trabalhavam com mais afinco e trabalhavam com mais... E Boaz chega naquela colheita e os seus olhos passam pelo primeiro grupo, passam para o segundo grupo e passam lá para o terceiro grupo. E lá no terceiro grupo ele encontra alguém que lhe chamou profundamente a atenção. Era Ruth. O modo que ela trabalhava, a felicidade com que ela trabalhava, o prazer com que ela exercia um serviço tão pequeno, tão vil do ponto de vista da grandeza dos primeiros segadores. E foi a postura de Ruth que chamou a atenção de Boaz. Boaz chama o responsável pela colheita e diz: quem é aquela mulher? O responsável pela colheita, supondo que fosse ser verberado pelo patrão, ele diz: olha, ela é moabita, mas me contou uma história muito forte, e contou os preâmbulos da história, rápidas palavras ali para o Boaz. O Boaz manda chamá-la e disse: vem cá, minha filha, a partir de hoje não vá colher em outro campo, porque era muito comum que os segadores do terceiro grupo, não sendo bem sucedidos nessa fazenda, que fosse para outra e assim por diante. Mas o Boaz diz: olha, a partir de hoje não vá colher em outro grupo, ajunta-te às minhas mulheres. Ele transfere Ruth do terceiro grupo para o segundo grupo e coloca ela para liderar aquele segundo grupo das mulheres hebreias, e fala com os segadores que estão na frente que deixe cair alguns molhos para que Ruth pudesse tomar posse deles. E aqueles homens que só pensavam em si, mas agora, sob a ordem do Boaz, eles deixam cair molhos generosos, e Ruth
toma aquilo, e quando chega em casa à tarde, ela assusta a sua sogra por conta de tanta coisa que ela havia recolhido naquele dia, mesmo sendo uma participante do grupo do resto. E Ruth então explica para sua sogra o que tinha acontecido na colheita e como aquele homem tinha tratado a vida dela. E a sogra então diz: olha, ele é um parente do meu falecido esposo. Ele é o homem que pode remir as nossas terras desde que ele se case com você. E ela então instrui a moabita Ruth aí na festa da colheita. E na festa da colheita só podiam entrar homens, e Noemi instrui: olha, você vai ficar na festa, o Boaz vai estar na festa. No momento que eles forem dormir, você perceba qual é a cama que o Boaz dorme, e você, quando todos estiverem dormindo, você entra. E ela entrou naquele pavilhão onde os homens, os segadores, dormiam, encontra, mesmo não havendo luz elétrica, encontra a cama do Boaz, e ela se deitou. E Noemi deu até o local onde ela deveria se aninhar, próximo ao grande Boaz. Você não vai se aninhar no seu peito, no seu pescoço, nas suas costas, mas aos seus pés. Isso traz uma linguagem espiritual extraordinária. Em outras palavras, Noemi estava querendo dizer para Ruth: Ruth, vai e prostre-se e deite-se aos pés do único homem que pode fazer alguma coisa por você e por nós. E Boaz agora passa a ser então a figura do Cristo, passa a ser a figura de Deus. E o texto sagrado diz que à meia-noite o homem estremeceu. Por que à meia-noite, não às 11 horas ou às 10h30? Porque meia-noite, dentro da numerologia bíblica, é o final de um dia e o começo de um outro dia. É a passagem, é a mudança de um dia para o outro. E à meia-noite o homem estremeceu. E eis que uma mulher jazia aos seus pés. E o Boaz disse: quem és tu? E ela disse: sou Ruth, a tua serva. Estende, pois, sobre mim a aba do seu manto, pois tu és o remidor. Escolha a mim, case-se comigo, tem misericórdia da minha descendência. E o Boaz olha para ela e diz: olha, existe ainda um outro remidor, e maior do que eu, que tem prioridade em você. E se esse remidor não te remir, então eu lhe prometo que eu vou te remir. Esse remidor, maior do que o Boaz, e depois o remidor Boaz, simboliza a lei e a graça. Se a lei não podia remir, então a graça tinha um compromisso de remissão. Então, só que o primeiro remidor não quis remir Ruth, não pôde remir Ruth. Não é que não quis, não pôde remir Ruth. Então o segundo remidor, que foi Boaz, casa-se com Ruth e é capaz de remir a vida daquela mulher e trazer de volta a herança que era de Noemi, agora para Ruth, e consequentemente também para Noemi, haja vista que elas agora formavam uma família. Então, olha que coisa extraordinária que Deus faz. Deus traz uma moabita, que as mulheres hebreias, segundo uma tradição antiga, cuspiam de lado quando viam uma moabita. Mas agora Deus traz uma moabita para uma nação tão preconceituosa, e tão dona de si mesmo, e tão senhora de si mesmo, e traz uma moabita e coloca dentro da genealogia de que depois viria o Cristo. Ruth, ela casa-se com Boaz e concebe e dá à luz a uma criança. E as mulheres dizem: eis que um filho nasceu a Noemi, porque era como se fosse um filho de Noemi, a descendência de Ruth. E põe o nome daquele menino de Obed. E Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou o rei Davi. Então, hoje em dia, qualquer israelita, quando conta a história do maior rei de Israel de todos os tempos, que foi o rei Davi, é impossível contar a história de Davi sem mencionar nessa história a ilustre figura de Ruth, a moabita, que resolveu ter prazer por Deus, ter vontade de estar com Deus, honrar ao Deus de Israel, mais do que os israelitas, que deixaram a sua terra, deixaram a sua herança para ir aventurar-se lá em Moabe.
Então, esse foi o fato importante do período da judicatura. Durante esse período, 13 grandes juízes foram levantados por Deus, que governaram por muito tempo sobre a nação de Israel. Só que Deus tinha um projeto extraordinário de transformar Israel de uma nação vivida apenas pelo comando de juízes, para uma nação vivida para comando de reis. Deus iria fazer isso com Israel, mas para que Deus fizesse essa transição de forma de poder, de tipo de poder, Deus precisava trazer um homem que pudesse fazer essa transição. E esse homem é o profeta, sacerdote e o juiz Samuel. E ele será, portanto, o tema da nossa próxima aula. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.